Eles são os líderes do Campeonato Brasileiro na 24ª rodada, já entrando para a reta final e com um jogo a menos, surpreendendo a todo mundo. Mas hoje eu estou aqui para mostrar a você que não é uma surpresa tão grande assim o Fortaleza ser o líder do Brasileirão, e mostrar também o porquê você pode sim acreditar que o Fortaleza pode ser campeão brasileiro. Então, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, nesse primeiro vídeo do canal histórico, hein, já se inscreve que você vai ter muito conteúdo, tanto pra torcida do Fortaleza quanto pra galera que quer ficar mais por dentro do time, acompanhar. O time é bem simpático também, eu sei que a galera gosta. E seja bem-vindo porque tá no ar o primeiro vídeo dele, do El Lion. Tem que lembrar que quando é no vídeo, né, tem que fazer o contrário aqui. Pra mim eu tô fazendo pro lado errado, mas pra vocês agora tá pro lado certo. Fica, informação. O primeiro fator que deve fazer você acreditar que o Fortaleza tem sim condições de brigar pelo título é Vojvoda, cara. O técnico que eu não vou fazer chove no molho aqui, todo mundo sabe, é um dos melhores do Brasil, mas que mostra sim claramente dentro de campo uma evolução muito interessante. Porque em 2021 o Fortaleza tinha um foco total apenas na Série A e terminou numa histórica campanha de quarto colocado. Em 2022, o time tinha um foco também na sua estreia na Libertadores, né, jogando a primeira Liberta, que fez história, conseguiu bater oitavas de final inclusive. E mesmo assim, com todas essas dificuldades e fazendo um segundo turno que foi digno de campeão, tá? Ele fez um segundo turno com nível ali de time que briga por título. Fortaleza terminou em 8º lugar. Foi aquela temporada lá que o Fortaleza quase cai no primeiro turno, né? Que eu, no fim das contas, sempre disse que ia voltar e que ia talvez até brigar por Liberta. E foi o que aconteceu, né? Mas no primeiro turno foi complicado porque o time teve a primeira experiência de dividir as atenções entre duas competições, né? No fim das contas, apesar do apavoro, jogou demais na reta final e conseguiu se recuperar bem. Em 2023, olha só a evolução aí. O Fortaleza dividiu as atenções com outra competição até a final, não foi só até as oitavas de final. O time foi até a final da Sul-Americana, que foi só no finzinho do ano, e mesmo assim conseguiu terminar praticamente no meio de tabela ali, 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê na prática que o Vojvoda, além de ter respaldo da diretoria, né, de não ter sido demitido nos momentos mais difíceis, isso também é uma coisa que todo mundo já sabe, mas além disso ele consegue achar soluções para o time jogar mais de uma competição e se dar bem, e desde que ele chegou também o Fortaleza vem conseguindo sempre figurar ali na primeira parte da tabela e tendo resultados expressivos no Campeonato Brasileiro. E não é à toa que esse ano, com um time ainda mais forte, isso está acontecendo. E aí a gente entra no segundo ponto que eu vou trazer para vocês: a boa assertividade de contratações do Leão. Em 2022, quando o time tava lá na lanterna, vivendo um drama, Fortaleza trouxe um pacote de 8 jogadores. Desses 8, 2 ainda estão no elenco hoje, são extremamente importantes, que são o Brites e o Sacha. E 2 também jogaram muito tempo no Fortaleza em termos de importância, que foram o Pedro Rocha e o Galhardo. Eles foram bastante influentes aí nesse período. Uma média boa de assertividade das contratações. Outros vieram e já saíram, não foram tão úteis, mas em 2023 o Fortaleza conseguiu mais contratações boas para o time, tendo João Ricardo, Pacheco, Pochettino, Lucero e a permanência do Pikachu aí no time, a volta dele, né, sido cruciais para o elenco de hoje. Então a gente vê que realmente o time tá sendo bastante assertivo no mercado de transferências. Ainda em 2023, inclusive, vieram jogadores aí como Marinho, Júnior Santos, Guilherme e Caleb, que tiveram suas importâncias no elenco. Não foi do mesmo nível desses atuais, né? Se bem que o Caleb fez até gol de título histórico aí, mas eles não têm a mesma minutagem, até por lesão também em alguns momentos. Porém, foram importantes, né? Foram jogadores úteis pro elenco. E em 2024, o Fortaleza praticamente não perdeu ninguém daquele time finalista de Sul-Americana e muito competitivo. Basicamente, teve a saída do Guilherme, que o time não fez questão de forçar a vinda dele porque já tinha negociado o próprio Moisés de volta, e também teve a saída do Caio Alexandre. Esse sim, o time não queria perder, mas conseguiu repor com tranquilidade, com a chegada de jogadores como o Rosseto, que é muito bom volante, e o Martins, que veio do América. Além disso, o Fortaleza também trouxe muita gente boa, cara. Além dos que eu citei, temos o Mancuso chegando agora, que é um baita lateral vindo do futebol argentino, o goleiro Santos, ex-Flamengo, reserva do João Ricardo inclusive, o zagueiro Cardona e o Felipe Jonathan também. Além disso, alguns jogadores que não chegaram assim com tanta expectativa estão se mostrando muito interessantes aí, encaixando bem no elenco, como são os casos do Breno Lopes, do Kusevich e do Kevin Andrade, que é uma baita joia. Existem outras contratações que foram feitas, eu trouxe só as principais para ilustrar para vocês como durante esses 3 anos o Fortaleza vem de fato montando um baita elenco, tá? Hoje a gente tem um time praticamente titular de alto nível, com muitos jogadores que não ficam devendo a quase nenhum jogador aí do futebol brasileiro, que o diga, por exemplo, João Ricardo, Pochettino, Lucero, Pikachu, são jogadores que seriam titulares em quase todos os times, e eu digo quase todos mesmo. João Ricardo hoje pra mim é o melhor goleiro no momento, né, do Brasil. O Lucero, um dos top 3 melhores camisas 9, e o Pochettino também, pra mim, top 3 melhores meias nessa temporada. Não tô falando de grife, mas de futebol jogado. E tem vários outros jogadores do time do Fortaleza que são bem equilibrados, tá? São jogadores bem ok. A verdade é que a montagem de elenco tá sendo bem assertiva há um certo tempo, e o time tem
pouquíssimos jogadores que você olha e diz, meu Deus, esse aí é ruim, hein? Os que tinha foram saindo. Mas ainda tem um ou dois ali, ou três. Tudo isso colabora pra gente entrar no terceiro ponto aqui da nossa análise, que é o encaixe do time. O Fortaleza teve um início de temporada 2024 bastante turbulento, quando a coisa foi não pega pra capar mesmo. O time deu umas pipocadas assim ali na Copa do Nordeste, no Cearense, na Copa do Brasil, mas aos poucos o Vojvoda foi conseguindo encaixar o time, que tinha começado ainda muito disperso e com muita dificuldade, principalmente pra jogar fechado. O time não tava conseguindo fazer as transições que precisava, falhando demais atrás, e com o passar do tempo o Vojvoda conseguiu lapidar aí e alcançar um nível mais ideal, digamos assim, na pressão que o time faz defensivamente, na transição e velocidade que ele faz também. O time tá bastante assertivo no estilo de jogo que o Vojvoda propôs pra essa temporada, que, diga-se de passagem, já teve mudanças desde a primeira até agora. Ele vem variando bastante, não só o esquema tático, mas também a forma como propõe o jogo. Com o passar do tempo, o entrosamento do time foi aumentando também, e com isso foi possibilitando com que o Vojvoda conseguisse fazer com tranquilidade rodízio dentro do elenco. E isso é um ponto crucial para essa análise, porque o Fortaleza é um dos poucos times do Brasil que de fato fazem um rodízio muito grande do elenco, tá? A gente tem hoje praticamente, eu diria que uns 4 ou 5 jogadores que são mais fixos, digamos assim, eles jogam uns 80% dos jogos. Os demais jogadores é rodízio, meu amigo. O cara joga jogo sim, jogo não, 2 jogos sim, 2 jogos não, joga um jogo sim, 2 não. Ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça do Vojvoda, mas facilita com que os jogadores cansem menos, e isso pode ser uma vantagem competitiva pro Fortaleza com relação aos seus adversários. Fora o fato de que o time claramente mostra evoluções na parte psicológica, até evolução mesmo durante a temporada, tá? O time, como eu disse no início, tava com a parte psicológica bem problemática, e com a boa fase também, claro, o time começou a melhorar essa parte, e hoje a gente já vê o Fortaleza com muito mais facilidade, indo buscar resultados que estão adversos, reagindo rápido a ações do jogo e tendo mais experiências em momentos mais complicados, até porque o time num todo foi ficando mais experiente com o passar dos anos, tanto pelas chegadas dos jogadores mais experientes, quanto também pela vivência dos que já estavam por aqui. Com isso tudo que eu citei alinhado, não fica difícil imaginar que o time poderia estar entrando numa boa fase, e é isso que acontece no Campeonato Brasileiro. A questão é que a boa fase, ela é bem superior até do que eu acho que todo mundo imaginava, né? O Fortaleza vem de 28 pontos conquistados em 30 no Brasileiro. São 9 vitórias em 10 jogos, 20 jogos invictos em casa. Inclusive, em todos os jogos do Brasileirão, o time não perdeu em casa ainda. A melhor campanha do segundo turno, segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro e 5 vitórias seguidas nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Tudo bem que a gente vai ter um jogo agora crucial contra o Botafogo, né? E pode ser que perca ou não, mas independente do resultado, o Fortaleza teria ainda um jogo a menos, o que pode fazer com que ele volte pro topo da tabela, mesmo que seja derrotado contra o Fogão. E por falar em adversário direto, Fortaleza conseguiu vencer, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, todos adversários diretos numa possível disputa de título. Ou seja, é muito fácil falar que, se manter a fase vai ser campeão. Isso aí realmente é óbvio, né? Se continuar jogando tudo isso até o final, né? A tendência é que realmente brigue e talvez até ganhe o título. Só que é muito difícil isso acontecer, a gente sabe muito bem, né? Times vivem de fase também, fases individuais, coletivas, cansaço também acumulado pode acabar afetando um pouco, mas, cara, isso mostra o potencial que esse time tem. Então dá pra dizer que sim, mantendo aí o foco e tentando manter a pegada, o Fortaleza pode sim estender essa boa fase ou mantê-la até o final aí em um nível bacana. Pessoalmente, acho que não vai conseguir manter nesse mesmo patamar, é muito difícil, porque os outros times também estão tentando melhorar, né? Mas eu acredito que Fortaleza tem condições de jogar um futebol muito próximo do que ele vem jogando aí recentemente, que é um futebol, sobretudo, eficiente, né? Nem sempre tão bonito, mas muito eficiente até o final do campeonato. Com tudo isso apresentado, tenho que dizer pra vocês que a conclusão que eu tenho então, e que eu quero mostrar pra vocês, é que o foco em duas competições não deve ser um fator tão extremamente decisivo assim pra disputa de título como muita gente acha, já que o Fortaleza tem um elenco mais longo e os outros adversários diretos também estão disputando outras competições. E por mais que eles possam ter elencos melhores tecnicamente, em tese, o Fortaleza tem um elenco muito encaixado e tá numa fase muito boa. Então isso também pesa. Além disso, o Fortaleza só tem mais 5 jogos internacionais até o final do ano, se for pra final, né? O que não é nada de outro mundo. E os jogos são bastante espaçados, tem parada para a data FIFA. Então não deve ser um pandemônio. Óbvio que não é a situação ideal, porque o calendário brasileiro é lamentável, mas poderia ser pior. Mas não dá pra gente ignorar também que a reta final do campeonato tende a ser mais desafiadora do que a primeira parte, porque os times vão estar se reforçando, afinando detalhes aqui e acolá. Existe também um efeito contrário que pode acontecer de um ou outro time deixar de competir ali com foco no Brasileirão. Mas pelo que a gente tá vendo até agora, o que tá acontecendo é o contrário, né? Tem times como o Palmeiras que saíram de outras competições que devem vir com força máxima pro Campeonato Brasileiro.
Brasileiro. Então, tecnicamente, a tendência é que realmente os times com elencos mais fortes, lê-se Palmeiras, Flamengo e Botafogo, acho que são esses que têm elenco realmente consideravelmente melhores do que o do Fortaleza e do que qualquer outro time no Brasil, né? Tendam a melhorar, tá? Tendem a subir o sarrafo e consigam pontuar bem mais aí. Porém, como eu disse, né, por todos os fatores que a gente citou, não é uma utopia não o Fortaleza conseguir se manter aí na disputa. E aí, meus amigos, a palavra certa é essa, disputa, em todos os sentidos. Amadurecimento do time, exposição de marca e, quem sabe até também, chances de título, porque o que define o campeonato são as últimas rodadas normalmente, cara, não tem pra onde correr. Então daqui pro final do campeonato tem muita água pra rolar. E quando o Vojvoda diz em entrevista que o time tem que focar jogo a jogo, ele tá mais do que certo. O Fortaleza tem que focar sempre na próxima partida, seja ela de brasileiro, seja ela de sul-americana, que é uma competição muito difícil, mas que, convenhamos, com toda certeza, ela é a mais acessível pra um título nesse momento. E o time tem que ter a maturidade de saber que a chance existe, mas o caminho até lá ainda é muito complicado. Mas só em estar vivendo esse momento já é realmente um sinal de evolução muito grande. E com toda certeza, não é por acaso que o Fortaleza tá aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa nos comentários se vocês concordam, discordam e qual dos pontos você achou mais interessante aqui que foram trazidos. Também fique à vontade pra sugerir aí vídeos que a gente pode trazer aqui. Seja você torcedor do Fortaleza, seja você torcedor de outro time que tem alguma curiosidade, quer ver alguma coisa legal, comenta aí que será sempre muito bem-vindo. Um beijo, tamo junto, compartilha aí porque o canal é novo, né? Esse é o primeiro vídeo, então chama a galera pra se inscrever aí, manda pros amigos e até mais, galera, tamo junto, valeu e fui!